Queria que você prestasse atenção no título dessa noite, que está escrito aqui em cima. Quem quer a glória tem que... Repete isso comigo. Quem quer a glória tem que deixar a glória. Na sua cabeça agora já fez uma confusão, né? Já tem um parafuso. Não entendi, pastor. Como é que quem quer a glória tem que deixar a glória? Deixa eu caminhar com você, contando para você uma primeira experiência que eu tive. Quando eu vim do Brasil para cá, eu era gerente, para quem não morava em João Pessoa, na Paraíba, ou quem não estava no Nordeste, não vai entender agora o que eu vou falar, mas existia um grupo muito forte chamado Condil. O grupo Condil, ele tinha várias lojas que vendiam CDs, DVDs, especializados nessa área, na área de música. E era dono de 3 lojas, a Planet Music, a Music Store e a Aqui Discos. Eram lojas muito fortes a todo nível de Nordeste, né? Eles estavam situados ali em Recife, em Pernambuco, mas por todo o Nordeste tinham essas 3 lojas. E eu tive a oportunidade de ser o gerente da praça da Aqui Discos em João Pessoa, na Paraíba, né? Quando eu era gerente dessa loja, o mall, ele fez uma programação. Escuta o que eu vou falar para você. Ele fez uma programação e nessa programação ele queria trazer mais vendas. E eu fui para a loja do mall, é um mall muito conhecido lá, que era o único na época, né, que é o Manaíra Shopping. Então, nessa empreitada do mall de fazer um desfile, as pessoas estavam desfilando as suas roupas, né, cada loja desfilando a sua roupa. E naquele momento me deu um estralo. Eu falei, eu vou fazer um desfile de CDs. Aí você deve estar imaginando, né? O CD, né, vindo assim, pulando, para desfilar, né? E foram contratados vários modelos para poder estar nos desfiles. Eu lancei o desafio para um número X de modelos. Eu falei, você já tem isso aqui no seu portfólio? Todos olharam para a minha cara. Não, um desfile de CD? Nunca vimos isso. Pois é, nós vamos fazer agora, pela primeira vez. E eu tive a criatividade de montar todo o desfile. Resumindo, o desfile aconteceu. Cada modelo entrava com um estilo de música diferente, dançando e trajando aquela roupa e colocando em evidência a capa do CD, né, chamando a atenção. Isso aumentou muito as vendas da loja naquele mês. Quando isso aconteceu, o desfile em si chamou a atenção, porque tinha um acordo muito grande. O dono do mall era um homem, né, muito influente em João Pessoa, e a Rede Globo em João Pessoa foi fazer uma matéria. Fizeram a matéria. Quando terminaram a matéria, eles acharam muito interessante um desfile de CDs. Resultado, vou resumir, da Rede Globo local de João Pessoa, essa matéria passou não somente no Jornal da Globo, mas passou também a nível nacional a matéria daquilo que eu realizei. Até hoje, tem lá deve ter uma fita lá, cassete e tal. Eu contei isso para você porque eu tinha uma previsão na minha vida. Eu tinha um planejamento na minha vida. Eu trabalhei com vendas, gerência, e eu tinha uma previsão de ser um executivo de empresas multinacionais para poder girar, viajar o mundo inteiro. Era a minha previsão, era o meu planejamento. Daí eu fiz o curso de administração de empresas, lá no IP, uma universidade lá na Paraíba. Tudo planejado, tudo aqui na minha mão. E eu poderia ter tirado um grande proveito dessa oportunidade, dessa criatividade que eu tive, de fazer um desfile de CDs, sair não somente na rede local, mas na regional e na nacional também. Simplesmente passou, eu não aproveitei nada. Para você ter uma ideia, quando termina todo o desfile, existe uma regrazinha, né? Os modelos vêm e eles pegam a pessoa que idealizou o desfile, e essa pessoa precisa entrar na passarela. Gente, quando você é matuto, você é matuto. Eles foram lá e me chamaram, eu não vim, eles me pegaram à força. Tem eu aparecendo na fita assim, ó, eu saio pela cortina aqui assim, faço assim, ó, e pulo para dentro da cortina de novo. Para, gente, matuto. Eu não aproveitei nada dessa oportunidade. Poderia. Toda a minha previsão, todo o plano traçado já estava para acontecer.
quando de repente, grave bem essa palavra, de repente. Porque o de repente de Deus pode mudar a tua visão essa noite. O de repente de Deus pode mudar o ponto de vista que você acha que está correto exatamente. Não, no meu ponto de vista, eu acredito que eu estou correndo. Esse é o seu. E o ponto de vista de Deus? E é exatamente sobre isso que eu quero falar com você. Quando está tudo planejado, quando está tudo certo, quando eu já criei os meus próprios propósitos, gente, vem uma estratégia de Deus para poder mudar todas as coisas. Alguns anos depois, o executivo de multinacional estudou, se formou, teve empregos para isso, é o pastor de vocês hoje. Tudo a ver, né, gente? Executivo de multinacional, pastor, tudo ali não tem nada a ver, gente. Nada a ver. Quem quer a glória precisa deixar a glória. Se você trouxe a palavra de Deus, você pode abrir no livro de Atos, capítulo de número 9. Nós vamos ler do 1 ao 22. Atos, do 1 ao 22. Nós vamos ler, conforme eu for lendo, eu vou fazer algumas nuances a esse texto. Não se preocupe, porque eu poderia estar pregando várias mensagens, mas eu vou me manter exatamente nessa que eu dei o título para vocês. Quem quer a glória, precisa deixar a glória. Atos capítulo de número 9, versículo do 1 ao 22. Eu vou ler aqui, espero que seja a mesma que a gente tem ali, creio que sim. Versículo 1. Enquanto isso, não é na sala de justiça, enquanto isso, Saulo, repete comigo, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote. Saulo respirava uma raiva, um ódio e um propósito de ameaça de morte contra os discípulos de Jesus Cristo. Esse homem Saulo, que respirava, escuta o que acontece. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres, tinha esse negócio, vão pegar os homens, não, vão pegar todo mundo, homem e mulher, vou pegar, vão apanhar, vão ser presos, e eu quero trazer eles para a morte. Não dá para liberar as mulheres, é porque saiu uma lei, não, homem e mulher. Falou que segue a Jesus, todos. Pediu carta à sinagoga de Damasco, de maneira que encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudessem levá-los presos a Jerusalém. Em sua viagem, quando ele se aproxima de Damasco, vírgula, lê para mim, igreja. Eu prometo ao Senhor que eu vou botar ordem e decência agora nesse negócio aqui. Eu vou contar até 3, todos começam juntos, amém? Você vai ler ali, ó, de repente, tá bom? Ó. 1, 2, 3. De repente. Lembra que eu pedi para você gravar o de repente? Porque eu quero começar te dando algo essa noite, uma palavra que de repente para você não tem muito a ver com a mensagem, mas tem a ver com você. Deixa eu falar algo para você. Pode o inimigo se levantar de todas as formas contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família. Quando você menos espera, de repente, Jesus aparece. Quando você pensa que agora não tem mais jeito, não, pastor, que agora o negócio ficou ruim, agora ela foi embora, arrumou a mala, ele falou que está indo embora, de repente, Satanás tinha um propósito através da vida de Paulo, para destruir tudo que ele encontrasse pela frente. Deus tinha uma estratégia diferente para salvar o povo dele.
Mesmo que o inimigo se levante com um propósito contra a tua vida, Deus tem estratégia diferente para te liberar essa noite. Escuta isso aqui, eu vou contando ao longo do caminho, não vou citar o nome de ninguém. Depois, se você quiser, pastor, não sei quem é, não tem problema não, escuta só o testemunho, a história, carrega para você e fala assim, glória a Deus. Casalzinho chega aqui, não tinha nada. Pastor, e aí, mudaram? Não conseguimos entrar no apartamento, dormimos dentro do carro. Aonde? Dentro do carro. Olha o tanto de dificuldade, coitado dos bichinhos. Pastor, e a gente agora está tentando engravidar, não consegue engravidar. Aí Deus dá a graça, engravida. Aí nasce a criança. Aí, pastor, não vai dar mais não. É porque a gente está esperando aí a documentação e mais um negócio, a gente não sabe se fica aqui, se a gente volta, se a gente fica aqui, se a gente volta. Aí quando foi quarta-feira, sei lá, quinta-feira, toca meu telefone, um FaceTime, aí 2 cartões escritos assim, green card. Eu do lado de cá, gente, eu só faço rir. Eu não tenho outra coisa a fazer a não ser rir. Porque ou você vai aprender, como ele disse, eu me deixarei gastar pelo Evangelho, ou você vai ficar sempre na ansiedade, nervoso e tremendo. Eu acho que não sei, não vai, dessa vez não vai dar, pastor. Agora está chegando o último dia, está no limite. Ei, quando chega no limite, de repente, o homem já estava lá quase chegando em Damasco, tudo preparado, para ele poder pegar homem e mulher, levar embora preso para Jerusalém, ver a morte de todo mundo, que era o objetivo dele. Você falou que segue a quem? Jesus. Falou que segue a Jesus. Estou carregando comigo, quero ver a tua morte. Estou carregando comigo, quero ver a tua morte. De repente, a gente às vezes fica preocupado assim, não dá para o senhor parar ele lá. Não, deixa ele vir. Mas que se ele sair de lá, ele já vai vir com todo mundo. Deixa ele vir. De repente, no meio do caminho, quase chegando, não se sabe ao certo, de repente, vem uma luz do céu. Essa luz brilha tão forte ao redor dele, que o versículo 4 diz, sabe o quê? Ele caiu por terra. E ouviu uma voz que lhe dizia, grava isso aí, hein? Saulo, Saulo, por que você me persegue? Você entendeu que ele falou Saulo, Saulo 2 vezes e não falou Paulo, Paulo? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você nem viu, não encontrou, não apertou minha mão, não saímos para tomar um café, não almoçamos juntos, não jantamos juntos. Você não me conhece, mas eu te conheço. E ainda sem me conhecer, eu não sei porquê, você me persegue. 6. Levante-se e entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Gente, tem sempre esse porém de Deus, né? Jesus encontra com Paulo, está ali conversando com ele, fala sério, não podia ter falado todas as coisas? Podia, né? Existe sempre aquele... Levanta, entra na cidade, e lá eu vou usar a vida de alguém para falar com você e dizer o que você tem que fazer. 7. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, sabe por quê? Ouviam a voz, mas não via ninguém. Saulo levantou-se do chão, quando abriu os olhos, não conseguia ver nada. E eles o levaram pela mão até Damasco, vem. Por 3 dias, quantos dias, igreja? 3. Ele esteve cego, não comeu, nem bebeu. 10. Em Damasco, havia um discípulo. Discípulo é aquele que segue, que vem após Jesus. Discípulo é aquele que obedece. Existia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão.
Ananias. O que responde Ananias, igreja? Ele responde o quê? Faz quanto tempo que eu e você não falamos eis-me aqui para Deus, hein? Para a gente se tornou muito mais fácil, hoje não vai dar. Pega o telefone do pastor. Pastor, eu vou chegar atrasado. Pastor, eu vou embora. Pastor, hoje não vai dar. Pastor, ficou difícil aqui. Gente, eu amo família. Eu prego sobre família. Todas as minhas pregações sempre se voltam para a família. Eu sempre ensinei a você, a igreja, nunca vou parar de ensinar. Para que você possa dar atenção e cuidar da sua família, porque ela é a sua primeira igreja. Só não confunda uma coisa. O lugar que você menos passa tempo é aqui dentro da casa de Deus. E você ainda está querendo cancelar o tempo de estar na casa de Deus. Não vai dar, pastor, porque hoje eu vou ficar com a minha família em casa. Cuidado. Cuidado. Hoje, está ali atrás sentado, do meu lado esquerdo, aqui no seu direito, meu filho de 18 anos, que faz 19 daqui a pouco. Sabe por que ele está ali sentado? Porque quando eu era pequeno eu falei, domingo nós vamos à casa do Senhor. Sabe quantas vezes ele falou para mim, pai, não quero ir não. Eu perdi as contas, mais de 1000. Quando falava, não quero ir hoje, pai. Não falava, filhão? Várias vezes falou, não, hoje eu não quero ir. Por quê, filhão? Porque hoje tem um jogo do Barcelona com o Real Madrid. Aí hoje eu não quero ir. Eu falei, então filho, tá tranquilo então. Tá tranquilo? Tá. Vai sem querer então. Coloca a roupa, vai sem querer. Mas eu não quero ir. Entendi, filhão, pai está contigo. Ai, tá bom então, vai sem querer. Hoje essa mulher aqui está sentada numa cadeira ali atrás. Começo da igreja. Jovem, 16 anos mais ou menos, 17, 15 anos. Entrou aqui dentro da igreja. Começou a pedir, mãe, eu quero ir para aquela igreja, eu amo a igreja, tem um monte de menino lá, vai uma benção, uma benção, uma benção, uma benção, uma benção. Mas eu já falei que eu não sei se vai dar, porque, está meio longe, né, da nossa casa, 20 minutos da sua casa, está do lado. Eu não sei, eu vou ver. 2 anos e meio depois, ela estava correndo, desesperada para mim e para a esposa. O filho não queria mais pisar em igreja. Já tinha se metido com tudo que era mulher. Todo tipo de droga, todo tipo de bebida. E agora, o que eu faço? Agora você vai orar muito, pedir para Deus quebrar. E você vai fechar todas as brechas que você abriu. O pecado Deus perdoa, mas a consequência dele, infelizmente, você vai ter que viver. Filho querendo vir para a igreja. E o pai impedindo. Escuta uma coisa. O lugar que você menos investe tempo é aqui dentro. Como 5h30 você chegou, 8h30 da noite você já pode ir embora daqui. 3 horas. Terça-feira, do mesmo jeito. Até menos, né? Culto é 1h15 só na terça. Faz as contas de quanto tempo você passa dentro da casa de Deus, em comunhão com os teus irmãos. Não me liga não, para falar que você não vai na igreja no domingo, porque você não teve tempo para sua família. Pare para pensar aonde foi o seu tempo durante a semana. Se você me provar que você está trabalhando 16 horas por dia, o pastor não vai falar nada para você. Agora, se quando chega em casa você gasta tempo com coisas que de repente tomam o tempo da sua família, coloca a culpa na igreja não. Não coloca a culpa na igreja, não. Porque de 24 horas no dia, vezes 7, são quase 200 horas na semana que você vai gastar somente 5 na casa de Deus. E essas 5, eita, não era para falar isso não, hoje é domingo, é bonito o culto. Essas 5 horas... Desculpa falar míseras 5 horas no seu schedule, são as 5 horas que fazem a diferença no restante da tua semana inteira.
Porque se você pega a palavra e aplica na sua vida, na sua casa, na sua família, você vai ver a diferença. O local que você menos investe tempo é o local que mais abençoa. É o local que tem mais pessoas para poder te lixar e te ajudar a crescer. Passa a régua. Encerra o parágrafo. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, não é aquele Judas não, tá gente? Aí já tinha, esse Judas aí já tinha, o outro lá já tinha já, batidas botas. Vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, é o nome da rua, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ponto. O que está escrito aí? É o que, igreja? Gente, só um minutinho. O homem tinha acabado de conhecer Jesus. Como é que Deus fala para esse homem? Pode ir lá, que ele está orando. O Deus que tudo vê, sabia, não porque estava vendo, sabe por quê? Ouvindo Paulo se comunicar com ele. Faz quantos anos de crente que você tem, e você até hoje diz que não prega o evangelho porque você não está preparado ainda. Que você não ora porque não sei orar ainda. Quantos anos? 5 anos, pastor, é que eu não sei, eu não gosto de orar em público. Paulo em 24 horas estava orando. Acabou o tempo da igreja dar desculpa, você não acha não? Passou da época já. Um homem que... Só tem um pequeno detalhe. Eu não sei se é o meu caso ou se é o teu. Tem uma diferença aí. Paulo encontrou com Jesus. Quem encontra com ele... Quem encontra com ele... Foi uma diferença ou não foi na tua vida quando você se encontrou com ele? Os meninos brincam comigo assim, pastor... Parece que eu tenho câmera lá dentro da minha casa, porque eu passei a semana toda falando sobre isso, o senhor vem, prega sobre o seu espião, o senhor está vigiando lá dentro de casa. Não sou eu não, sabe o que acontece? Eu sento dentro de casa, no meu escritório, e falo, o que o Senhor, hoje de manhã eu estava em oração, o que o Senhor quer falar com a sua igreja hoje? Aí sabe o que acontece? Desde Paulo que estava falando com ele em oração, ele vai ver a tua oração, a tua oração, a tua oração, a tua oração, a tua oração. E é por isso que chega no domingo o pastor traz a palavra que você passou a semana inteira conversando com ele. Vai lá, que Paulo está orando. Mas ele acabou de encontrar com Jesus. Quem encontra com Jesus? Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa. O Senhor não falou que ele era discípulo? Que obedecia? Que seguia Jesus? O que Deus mandava ele fazia? E o medo de Ananias? Vou para a igreja não, porque estão pegando todo mundo aí, eu vou ficar dentro de casa. Eles não têm endereço da igreja não, moço. Eles têm endereço lá na sua casa. Mas da igreja não tem não, moço. É, lá no sofá tem o endereço da sua casa. Não, vou ficar dentro de casa, fiquei aí na igreja. Não vou. Ananias respondeu, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com uma autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá. Vamos dar uma negociada aqui, né, Ananias? Eu, você aqui, eu, Deus Todo-Poderoso, vamos negociar aqui? Não. Vá. Este homem é meu, o quê? 24 horas de conversão. Os meus planos de ser um executivo de uma multinacional vai todo por água abaixo.
tudo por terra. Sabe por quê? Deus já... Everton, você não está entendendo. Eu vou ter que te levar para um outro lugar, para um outro país. Lá você vai encontrar uma mulher maravilhosa, na qual você vai casar. E ela vai dar à luz a 2 meninos que vão ser fruto do amor de vocês. Ela será uma bênção, ele será uma bênção. Esquece executivo de multinacional, porque o que eu tenho para você, na tua visão da terra pode ser menor, mas na visão do céu é grande demais. Vá, esse homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis, e perante o povo de Israel. 16! Vou ter que encontrar todas as igrejinhas que estão surgindo aí agora, gente, pessoal do YouTube, vou ter que encontrar eles aí. Deus falando, Deus, mostrarei a ele o quanto deve... Gente, mas é tão bonitinho o evangelho, né, pastor? Hoje terno e gravata, bonitinho tô, né, gente? Oi, tudo bem? Cadê o evangelho bonitinho? Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu. Então Ananias entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo. Ele falou, o que ele falou? Ele pôs a mão e falou o quê? Vou fazer uma pergunta para você que está aí atrás. Você que está na câmera agora, me vendo. Gente, o cara queria me matar. Veio atrás de mim para me prender. Levar de volta para Jerusalém. Para tirar a minha vida. Eu chego lá agora. Irmão, ele agora é teu irmão. O assassino. O cara que quer te prender, que quer acabar com a tua vida, agora ele é teu irmão. O meu nome é Ananias, é o seguinte, eu tive um encontro verdadeiro com Deus. E eu, que era pobre, não merecia, se ele me encontrou, também pode encontrar Paulo. É aí onde você para de achar que é o melhor de todos para entender que você está no mesmo nível que todos nós que somos irmãos. Aleluia. Pastor, mas é porque ele falou um negócio assim, foi mesmo, perdoa ele em nome de Jesus. Ele falou, meu irmão, eu te perdoo em nome de Jesus. Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver. E seja cheio do... Escuta isso aqui. Na visão minha e tua de hoje, está aqui na minha mão, ó. Sabe o que é isso aqui na minha mão? A cura que você precisa. Mas não é você que queria me matar, me prender. A cura está na minha mão. Eu te dou se eu quiser, se eu não quiser, eu não te... A única questão é que Ananias encontrou com Deus Todo-Poderoso. E isso muda todas as coisas. Aquilo que você acha que é, passa a não ser mais. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que... Está confuso, não está? No primeiro versículo, no segundo versículo, até o pedacinho do terceiro, o homem que estava prendendo todo mundo que falasse, que seguia ou que amava Jesus, ele queria prender e ver morto. Olha como foi rápido. No verso 20, ele começou a pregar nas sinagogas que Jesus é. Quando você encontra com Jesus, muda tudo. 21. Todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam, não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam esse nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes?
Todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que... Deixa eu correr contigo, para eu poder tentar terminar isso aqui. Era para ser feita uma série de mensagens, é a grande verdade. Paulo tinha 2 nomes, porque ele tinha 2 cidadanias. E ao contrário do que muitos falam, não é comprovado na palavra de Deus, e eu tenho que partir dela e ficar nela somente baseado, não é comprovado que Jesus mudou o nome de Saulo para Paulo. Ele tinha 2 cidadanias. Saulo, porque era o seu nome hebraico, e Paulo, porque era o seu nome romano. Saulo encontra com Jesus, Jesus faz questão de falar: Saulo, Saulo. Atos capítulo de número 13, no versículo de número 9, é a primeira vez em que o nome de Saulo é referido como Paulo, e a palavra diz assim: então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, cravou nele os olhos. Está falando de Elimas, o mágico. Saulo no hebraico significa Shaul. Shaul, que significa para nós em português, Saul. Você sabe o que significa o tal do nome Saul, gente? O implorado, o desejado, o solicitado. Olha a situação de Saulo. O implorado, o solicitado, o desejado. Você sabe o que significa o nome Paulo? Que vem da origem do latim? Pequeno, humilde, o implorado, o desejado, o solicitado, Saulo, passa a ser chamado agora então, e conhecido por mim e por você, apóstolo Paulo, que significa menor dos menores, que significa humilde. Eu não sei se você consegue compreender que Jesus ele faz questão de chamar a Saulo pelo seu nome de nascimento, pela cidade onde ele nasceu, em Tarso, na Cilícia, que ficava na Turquia. Jesus deixa bem claro que conhecia ele pelo que ele era na visão da terra. Eu te conheço, Saulo. Tu és desejado, tu és implorado, tu és solicitado, mas quando Jesus chega, eu já falei e repito, todas as coisas na tua vida têm que mudar. Saulo, eu tenho um chamado para a tua vida, que vai refletir a vida de todo crente daqui para frente. Escuta uma coisa, Saulo, você vai pregar o evangelho a toda criatura, não é porque eu estou mandando, mas é porque todo aquele que encontra comigo entende a necessidade de anunciar que eu sou bom. Todo que encontra comigo e sabe a necessidade de anunciar quanto amor eu tenho para distribuir. Ô Saulo, quem encontra comigo de verdade, como foi o teu caso, tem que anunciar que em mim todos poderão ter acesso à vida eterna. Saulo, quem encontra comigo sente a necessidade de anunciar que vai ser maravilhoso o lugar que eu preparei para que vocês possam usufruir comigo, não do que você está vivendo, mas da minha glória. Paulo, eu estou te chamando para viver uma glória que o Império Romano jamais vai poder te oferecer. Crente, escuta o que eu tenho para te falar essa noite. Você vive numa cidade linda, maravilhosa. Eu amo a cidade de Frisco. Como é bom morar aqui. Estou aqui desde 2006. Eu amo. Só que eu estou aqui como você, de passagem. Enquanto eu não aprendo que eu estou aqui de passagem, os meus olhos estão postos, colocados e preocupados com a glória que essa terra pode me oferecer. Só que a glória que está no céu não tem como comparar com aquilo que nós vivemos na terra. Escute uma coisa, Paulo, eu estou te esclarecendo que para que você viva
na glória comigo, tu terás que deixar a glória que tens hoje. Paulo tinha vivido a glória que o homem podia oferecer e entregar para ele. Só que uma glória rápida, uma glória limitada, uma glória temporária. Quantas vezes eu e você temos buscado essa glória? Eu lembro que quando eu competi em natação, joguei handball durante alguns anos, campeão paraibano, regional, era tanta coisa. Gente, quando você pega aquela medalha, é um esforço tremendo, e levanta que assim, ou o troféu, nossa, que coisa maravilhosa. Meses de trabalho para um momento que às vezes não dura 5 minutos. Vou falar uma coisa para você: tudo que você procura nessa terra é rápido e passageiro. Aquilo que o céu tem para te oferecer é eterno. Quantas vezes eu fiz questão de ser reconhecido por homens? Gente, é até engraçado falar. Quantas vezes? Sabe quando você pega aquele momento assim que sobe na sua veia, que você pega os títulos tudinho, certificados. Gente, dá vontade, não dá não, de às vezes pegar todo o certificado que tem em casa, botar numa pasta e falar, eu vou lá agora ter uma reunião com ele. Ele vai ver, ele vai saber, prá, aí abre a pasta aqui assim, ó. Porque quando a gente está preocupado com a glória da terra, a gente quer mostrar para todo mundo quem nós somos. Tudo que nós conquistamos em relação ao próximo, nunca vai ser por imposição, mas pelo que fazemos ou representamos na vida deles. Hoje cedo da madrugada eu estava acordando, falando com Deus, orando. Às 7h28, entra uma mensagem de uma das irmãs da intercessão. Queria pedir oração que meu tio acabou de falecer. Está lá no telefone dela. Às 7h29, eu mandei uma mensagem de consolo e já estava orando pela família. Deixa eu falar uma coisa para você. Impor que eu sou pastor é muito mais fácil do que, de repente, não deixar passar 1 minuto, já retornar e falar, estou aqui com você. Só olha para o lado aí e pensa, você já falou isso para essa pessoa? Estou aqui com você para o que der e vier? Essa pessoinha que está do seu lado aí, ó. É que a gente às vezes olha, sabe aonde? É muito mais fácil a gente olhar para a pessoa que está lá no Brasil. 3 semanas atrás, numa quinta-feira, tive a oportunidade de fazer um FaceTime com a minha tia. Minha tia estava na UTI, o médico permitiu. Pegou o telefone, já contei isso. Pegou o telefone. Ô tia! O que você está fazendo aí, tia, nessa cama? Sai daí, pelo amor de Deus, tia. Ei, o mesmo Everton, pastor que você conhece aqui, ele é a mesma coisa com a família dele, é aqui, é em casa, é em qualquer lugar. Eu celebro a vida. Com uma tia que estava na UTI. Ô tia, o que você está fazendo aí? Ela já me conhece. A família já conhece. Sabe qual é a resposta dela? Toda entubada. Ô meu filho, me colocar de castigo aqui. Mas se você puder vir aqui me tirar, que eu também quero ir embora daqui. Eu falei, tia, sai daí, o que você está fazendo aí? Conversei com ela. Foi a última vez que ela falou. Na sexta piorou, no sábado, no domingo. Terça-feira, nós estávamos dizendo adeus. Para somente o que tinha sobrado. Que o último momento sóbrio foi naquela ligação que eu tive a oportunidade de falar com ela. É muito mais fácil para mim e para você falar com quem está do outro lado da ligação, com quem está do outro lado do país ou do outro lado do mar, do que falar com essa pessoa que está do teu lado e você convive todos os dias e você tem que dizer para ela, eu não estou aqui para impor nada sobre você, o que Jesus mandou fazer foi amar a tua vida e te ter como irmão.
Aonde é que você tem estado quando as pessoas precisam de amor? Aonde você está? Atos 9, deixa eu ler de novo. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Esse é o 1, dirigindo-se ao sumo sacerdote. O 2, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali as mulheres, os homens que pertencessem ao caminho, podia levá-los presos. Em sua viagem, no 3, quando se aproxima de Damasco, de repente, brilha uma luz sobre Paulo. Paulo para naquele momento. De repente, como eu falei, você entrou aqui com uma estratégia, de repente não, mas um propósito, não é tudinho pronto, está tudo anotado. Eu já sei de tudo que eu vou fazer. De repente, Jesus vem com uma estratégia para mudar todo o teu propósito essa noite. Pastor, eu vou fazer assim. De repente, pastor, acho que eu não vou fazer mais não. A glória que Deus quer que você realmente se prepare para viver, infelizmente, não terá glória para você. Paulo, 2 cidadanias. A de romano dava acesso a ele para o lugar que ele quisesse. A cidadania dele romana dava acesso para ele chegar para um imperador da época e falar: eu quero falar com você nesse momento. Paulo era um homem destacado. Paulo era tido às vezes como um comandante, capitão. Paulo ordenava e as pessoas obedeciam. Paulo lutava muito para ver o povo de Deus em ruína, destruído, preso, morto. Paulo poderia ter privado e usado todos os títulos dele durante toda a sua vida, até que um dia ele encontra com Jesus que fala: eu não preciso de nenhum dos títulos que você tem para usar a tua vida profundamente e marcar a tua geração. Jesus não precisa de nenhum título que você tem, carrega, para usar a tua vida e impactar toda uma geração. Sabe o que ele precisa? De um você disponível e obediente. Em que você tem investido o seu tempo? Na glória que você tem tido? Nos títulos? Tem uma pessoa aqui na igreja que títulos, doutorado, são maravilhosos. Caminho. Você entra na rede social, você não vê nunca, jamais colocando lá eu, doutor, ou eu, a doutor, não vê nada. Se eu falasse o nome dessa pessoa para você, que de repente você conheceria essa pessoa pela forma com que ela serve na casa de Deus, mas nunca imaginaria que ela é quem ela é. Sabe por quê? Na obra de Deus, os títulos são o que menos contam. O coração voltado a servir e obedecer é o que mais Deus encontra e toma para Ele usar. Aonde é que você tem investido o seu tempo? Porque você estudar, não tiro não, vai estudar, vai buscar, vai se preparar, mas você está se preparando para ficar na terra ou para usufruir da glória do céu? Eu me assusto com a quantidade de igrejas que estão surgindo hoje no planeta inteiro, para pregar um evangelho fácil, lindo, sem dor, sem sofrimento. Jesus é lindo, Jesus é bonitinho, Jesus, você pode sentar no colo dele, você pode fazer o que você quiser. Eu tenho me assustado, não somente com as igrejas, mas com a quantidade de pessoas que têm se deixado enganar por esse tipo de pessoas.
Sabe o que Deus fala para Ananias dizer para Saulo em Atos 9, no 15 e 16? Vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve... Gente, chamada para o evangelho não é chamada de brincadeira. Todos nós teremos que carregar o peso do sacrifício. Porque hoje à noite, gente, eu podia estar na minha casa descansando. Você também. Só que ir para a academia é fácil, né? Não, é difícil. Emagrecer é difícil. Ter um bom relacionamento no seu casamento é difícil. Ter um bom emprego e ser bem-sucedido é difícil. Só que nós vamos atrás de todas essas coisas e nós alcançamos todas elas porque, na nossa opinião, elas são necessárias para a nossa vida. Agora, ser discípulo de Jesus exige demais. Escuta uma coisa, acontece que nós estamos mais preocupados em ser reconhecido pela glória da terra e ter a glória da terra do que nos prepararmos para que seja dada a glória àquele que merece glória. Sabe o que eu mais escuto nos crentes de hoje? Escuta isso aí, não tem nada a ver com você não. Ah, meu Deus, tem que terminar. Pode subir o louvor já, pelo amor de Deus, pode subir. Tinha que fazer uma série de mensagens. Sabe o que eu mais escuto? Deus, eu quero mais de Ti. Oh, meu Deus, eu quero mais de Ti. Senhor, eu quero mais poder, eu quero mais poder, eu quero mais de Ti. Gente, escuta uma coisa aqui. Tem gente que está tão cheia de Deus que já vai explodir. Eu não estou brincando não, é sério. Quer poder, quer poder, quer poder, quer poder. Quero mais, quero mais, quero mais, quero mais. Tem gente que está tão preocupado com a glória própria de saber tanto de Deus, ou de ter tanto poder, que não se preocupa em compartilhar o que Deus tem dado com outras pessoas, com uma pessoa a mais, e trazer para mais um para Jesus. Até quando as nossas igrejas vão estar repletas de pessoas que desejam o seu próprio reconhecimento e não de fazer conhecido o nome de Jesus? Até quando nós vamos permitir que a nossa vida cristã seguir somente por vista e não pela palavra de Deus? Sabe o que os presidentes americanos... Eu vou tirar um pouquinho da Bíblia. Sabe o que os presidentes americanos falaram sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia? Para você entender o peso da palavra de Deus. Porque a Bíblia ela tem peso até na vida daqueles que não são cristãos. Primeiro presidente, é impossível governar corretamente uma nação sem Deus e a Bíblia. Estou falando do presidente norte-americano, hein? O segundo presidente falou assim: eu digo a vocês, pesquisem as Escrituras, a Bíblia é o livro de todos os outros. É o livro de todos os outros para ser lido em todas as idades e em todas as condições da vida humana. Não para ser lido uma, duas ou três vezes e depois deixado de lado, mas para ser lido em pequenas porções de 1 ou 2 capítulos, todos os dias e nunca ser interrompido, a menos que por alguma necessidade imperiosa. Tem nada a ver comigo. Segundo presidente americano. O sétimo presidente americano falou assim: esse livro, Senhor, é a rocha sobre a qual nossa república repousa. O 25º falou assim: quanto mais profundamente estudarmos esse livro maravilhoso e quanto mais perto observarmos seus preceitos divinos, melhores cidadãos nos tornaremos e mais elevado será o nosso destino como nação. Presidente norte-americano, tu é crente de verdade mesmo? Tu fala isso da Bíblia? Tu lê a Bíblia?
O 28º. Há muitos problemas diante do povo americano hoje, diante de mim como presidente, mas espero encontrar a solução desses problemas apenas na proporção em que sou fiel no estudo da palavra de Deus. O 31º presidente. Toda a inspiração da nossa civilização brota dos ensinamentos de Cristo e das lições dos profetas. Ler a Bíblia para esses fundamentos é uma necessidade da vida americana. Eu vou pular. O 40º fala assim: dentro das capas da Bíblia estão todas as respostas para todos os problemas que os homens enfrentam. A Bíblia pode tocar corações, ordenar mentes e refrescar almas. Falei de presidentes norte-americanos. E você se diz discípulo de Jesus. Você diz, como eu, que segue a Jesus, mas nem nessa palavra tem coragem de refletir. Quando homens que assumiram a nação declaram que sem ela não poderão governar o país que nós estamos. Tem um presidente que falou: sem a Bíblia nas nossas mãos e nas nossas escolas, as nossas famílias estarão defraudadas. Só que lotado de evento, de conferência, muita igreja, muita gente fazendo, mas a verdade da palavra, pouquíssimos têm falado. E sabe qual é a verdade? Jesus deixou claro: não vai ser fácil. Você quer a glória? Vai ter que deixar a glória. Paulo descobre esse Jesus, encontra com ele, se posiciona através dele. São escritos 13 livros dos 27 livros do Novo Testamento. Gente, escuta isso. O homem se posiciona e fala: eu encontrei Jesus, minha vida mudou. Eu vou escrever carta. Um livro que tem a força muito maior do que as leis romanas. Um livro que transforma a mente, o coração, e não traz somente regras, correções pesadas. Um livro que anuncia o evangelho, o sofrimento pela incompreensão humana, mas de glória para aqueles que vencerem. Deus chamou um filho de um fariseu chamado Saulo. Filho de um fariseu com uma mulher desconhecida, que estudou em Jerusalém sob a orientação de Gamaliel, mestre na teologia por 30 anos. Esse homem aprendeu a fazer tendas, que naquela época era uma profissão extremamente alta, coisa assim de Highland Park. Fazedor de tenda. Paulo. Deus chamou um homem que perseguia cristãos e ele era conhecido pelo radicalismo religioso que ele tinha em todo o tempo. Deus chama esse homem para ter um encontro com ele sobrenatural. Encontra com ele no caminho de Damasco e mudou a vida dele por completo. O construtor de tenda, perseguidor, que estudou 30 anos, se preparou para destruir o povo de Deus. Jesus torna ele um pregador, um missionário, um autor da própria palavra que Deus o deu para escrever, e um fundador de igrejas. Paulo entendeu que para ele ter a glória, ele precisava deixar a sua glória de lado. De soldado, perseguidor e privilegiado em todo o Império Romano, para um simples, pequeno e humilde servo obediente do Deus vivo. Na nossa visão hoje, o homem que mais amou o Evangelho e mais anunciou o Evangelho foi chamado por Deus para deixar a sua glória como soldado, como perseguidor,
para hoje, exatamente agora, estar usufruindo da glória dos céus. Paulo morreu decapitado 67 anos depois de Cristo. Ele foi decapitado pelo próprio Império Romano. O lugar da onde ele saiu carregava a cidadania que o protegeu durante muitos anos. Não suportou o ciúme de vê-lo ganhar tantas almas para um Cristo vivo e verdadeiro. Cortaram a cabeça dele fora. Porque quem quer a glória precisa deixar a glória. Vocês podem começar a arrumar para a Santa Ceia. Quero conversar com você. Para Paulo ser conhecido e admirado por mim e por você hoje, ele teve que deixar a glória. Para Paulo ser quem ele é hoje, ele precisou deixar algumas coisas que lhe traziam a glória no seu tempo. Deixa eu te perguntar, o que é que você tem trazido, mas que precisa ser deixado, porque você tem vivido a glória que você tem buscado diante dos homens? Abraão teve que pegar o único filho que ele esperou tanto. Abraão, tu queres a minha glória? Eu preciso levar aquilo que te trouxe glória. Traz o teu filho. O interessante é que Deus não permitiu que Abraão matasse a glória que lhe foi dada. Ele só queria saber se poderia contar. E quando contou com a obediência por completo de Abraão, não precisa matar o menino. A partir daquele momento, a visão de Abraão muda. O meu foco não pode estar na glória de ter um filho, mas sim naquele que me deu um filho, me dará todas as coisas. A ele toda a honra e toda a glória. O filho um dia vai embora porque terá sua própria família, mas ele nunca me deixará. O que é que você precisa deixar que ainda te traz glória, que ainda massageia o seu ego, que te faz sentir bem? O que é que você precisa deixar para que você possa usufruir da glória do céu? Eu não imaginei que eu viria para cá essa noite para deixar algo. Eu vim para cá com meus propósitos. Pastor, não se mete não, já está tudo certo aqui, já falei com Deus, eu quero assim, 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 assim. De repente, uma luz brilha sobre você. E essa luz toca onde você não gostaria que ela tocasse.
porque os lugares que Deus vai tocar para tirar a glória que é nossa, são aqueles que nós não queremos. Saulo, desejado, implorado, requerido, ele passa a ser chamado de Paulo, o menor dos menores, o humilde. Feche os olhos da igreja, só os papais com o olho aberto para receber sua criancinha. De repente você entrou aqui essa noite com tudo programado, né? Com tudo planejado. Pastor, não mete não, que está tudo pronto aqui já. Eu já sei o que eu quero, o dia, a hora, eu já sei o que eu vou fazer, como eu vou fazer. Aí Jesus te traz para um ambiente como esse e te faz pensar aí agora, ei, será que não é momento de eu encontrar com esse Jesus? Uma coisa eu posso te prometer, se você decidir encontrar com Ele hoje, Ele vai mudar a história da tua vida para sempre. Você de rejeitado, ei, escuta uma coisa aqui, ah meu Deus, não era para falar isso hoje, não é culto de domingo, é culto bonitinho hoje, gente, não pode não. Pastor, aqui eu não posso, eu não sei, eu não vou, eu não entrego a vida a Jesus, eu não batizo, eu não oro, eu não faço a obra, eu não evangelizo, pastor, por quê? Isso não é meu não, eu tinha que lançar isso para você. A macieira, ela dá os seus frutos, e ela deixa eles caírem. Você já viu a árvore comendo a maçã? Não? Você já viu a árvore que dá pera, deixar ela cair, depois pegar e comer para o alimento dela? Vou falar uma coisa para você. O chamado que Deus tem para a tua vida, os frutos que você dá, não é para você, é para quem está passando pegar e usufruir dos teus frutos. Eita, então vai ter muito dia que você vai estar triste em casa, mas o teu fruto é celebrar e trazer alegria para a vida das pessoas. Eu estava triste dentro de casa. Ei, as pessoas estão passando para usufruir dos frutos que você dá. Não é para você comer. Por que, pastor, que eu estou tão alegre com essa pessoa, mas eu volto para casa e eu estou triste? Porque Deus te dá fruto para que as pessoas que passam por você possam usufruir dos frutos que você está dando. De repente você não está falando do evangelho para as outras pessoas. De repente você não começou aquele serviço lá na sua casa, um grupo pequeno, familiar lá na tua casa. Ah, pastor, é por quê? Lê tanto a Bíblia, fala tanto com Deus, Deus fala tanto com você, faz tanto por você, e você não pode deixar as pessoas que estão passando usufruir desse fruto. Ei, o fruto de repente que não está servindo para você, vai servir para milhares de pessoas e você não está nem sabendo. Deixa Deus usar os teus frutos na vida daqueles que estão passando por você diariamente. Jesus, Ele hoje é o pão da vida, mas quando estava no seu ministério de 3 anos e meio, Ele foi o servidor de pão. Hoje Ele, como pão da vida, eu e você o servimos ao povo.